Olá, eu sou a professora Verônica. Gostaria de apresentar o material que eu produzi sobre a Baixada Fluminense no período colonial, que é um local onde eu trabalho, tá? Eu atuo. Esse material foi feito especificamente para a EJA, mas ele tem algumas coisas diferenciais, tá? Eu vou explicar o método que eu apliquei e o que ele tem de novo, porque ele é diferente de outros materiais. Primeiro, gente, técnica para poder produzir o material. Letras maiores são alunos da EJA, são alunos que têm dificuldade de leitura, de interpretação, são alunos que não conseguem administrar muito bem textos longos, tá? Então, as letras são maiores, o texto é mais curto e a pergunta de verificação vem logo abaixo. Porque não adianta eu colocar um texto gigantesco e a pergunta de verificação, os exercícios lá no final, porque esses alunos não vão ler tudo, primeiro ponto, ou esses alunos vão fazer aquela técnica, né? Eles olham uma palavra-chave na pergunta, no enunciado, vão lá no texto e não leem o texto, eles só procuram a palavra-chave. Então, eu quero estimular essas pessoas a lerem, por isso que eu coloco textos menores, para que não seja assustadora a leitura. É claro que com o tempo, com a formação, essas pessoas vão se habituar com textos maiores, mas não adianta já começar com isso. Eu tenho que primeiro, usando uma linguagem popular, né, quebrar o gelo. Então, dois parágrafos muito simples, muito sucintos, muito diretos, e logo abaixo pergunta de verificação, para ver se eles entenderam. Eu não quero que eles passem para a próxima página sem terem entendido o que eles leram na primeira, tá? Então eles vão ler rapidinho e vão verificar e já vão passar para a próxima etapa. Aí que está o pulo do gato, tá? A próxima etapa é uma atividade gamificada, mas não é qualquer atividade gamificada. A gente sabe que o MEC estabeleceu algumas alterações, incluir educação, computação nas nossas aulas. Pode ser de maneira transversal ou pode ser uma aula específica para isso. O documento ele deixa muito em aberto. Levando em consideração a realidade da maioria dos municípios do Rio de Janeiro, da maioria dos estados do Rio de Janeiro, a gente sabe que dificilmente vai ter um concurso para um professor específico para ensinar computação. Então, provavelmente, o que vai ser adotado pela maioria das redes vai ser o ensino transversal. Então, esse tema vai ser trabalhado de maneira transversalizada, ou seja, eu, professora de História, eu vou aplicar algumas coisas que estão ali colocadas na BNCC computacional nas minhas próprias aulas. E foi isso que eu fiz. Gente, deu super certo essas atividades, os alunos amaram, de verdade. Então, nessa atividade gamificada, os alunos eles têm que levar, né, a mensagem do porto até o quilombo. E ele tem que seguir apenas o caminho. A linha 13 estabelece que é caminho e ele vai indicar isso pelas setas. Então, saindo do porto, para onde que eu vou? Eu vou virar aqui a seta para esse lado? Não, porque senão eu vou cair para o mar. Então, eu vou para cima, né? Eu vou para o caminho. Primeira setinha para cima, segunda setinha, terceira setinha e por aí vai até eu chegar ao quilombo. E ele vai ter que escrever o caminho aqui. O que eu faço com eles? Né? Eu peço para eles mostrarem o algoritmo deles, né? O caminho, a receita para sair do porto e chegar ao quilombo para os outros colegas. Como é que eles vão saber se funcionou? Se a receita deles, o outro coleguinha conseguir aplicar e ela funcionar também. Então, aqui já é uma introdução de uma atividade que desenvolve o raciocínio computacional de uma maneira acessível para esses alunos, tá? E também para os professores, porque nem todos os professores conseguem explicar detalhadamente algumas coisas que a BNCC computacional dizem que nós temos que explicar. Mas é possível fazer de uma maneira que até melhora a nossa prática, que até fica interessante para a gente, tá, pessoal? Essa é a primeira parte da atividade, ela é um pouquinho maior, não quero que esse vídeo fique longo, mas a outra parte vai incluir leitura e interpretação sobre os povos indígenas, tá? A partir de relatos de viajantes, é claro, com um olhar crítico, sabendo que é o olhar estrangeiro que está influenciando aqui, e a gente tem também a versão adaptada. Na verdade, os alunos incluídos que eu tenho, onde eu apliquei essa atividade, eles conseguiram fazer perfeitamente bem a atividade do tabuleiro, mas a gente sabe que existem muitas especificidades na educação inclusiva, na educação especial. Então, eu sempre penso em elaborar algumas coisas a mais para poder incluir
nos meus materiais. Então, aqui eu tenho uma versão adaptada que vai trabalhar fundamentalmente com imagens, para alunos que têm mais dificuldades com atividades que envolvam escrita, leitura. Mas, assim, é possível aplicar as outras para alunos adaptados, mas a gente sabe que a realidade é mais complexa. E aqui tem um quebra-cabeça, o aluno vai pegar a imagem anterior, vai recortar e colar no caderno a imagem do quebra-cabeça. Para professores, né? Sim, não posso esquecer que eu gosto de colocar a linha do tempo, tá, pessoal? Eu acho que esses alunos, eles ficam um pouco. Eu ensino história, eu acho que ficou óbvio aqui. Esses alunos ficam um pouco perdidos quando começou uma coisa, como acabou outra. Então, eu coloco bem assim, sumária, bem simples, só para eles se localizarem na história. Eu sempre gosto de trabalhar isso. É claro que história não é um ensino de datas, mas é difícil falar, por exemplo, lá no século XVI, o aluno não tem ideia do que é o século XVI. Na Europa, o aluno não tem ideia do que é a Europa. Então, eu trabalho muito com mapas, eu trabalho com linha do tempo. A aula é enriquecida. Claro, né? Os alunos que realmente não adianta, se eu fizer um show de pirotecnia na sala, alguns alunos não vão se interessar, mas eu posso dizer para vocês que essa atividade aqui ela tem um poder de engajamento que me deixou bastante satisfeita. Ao final, bibliografia, eu gosto de colocar, porque esse material às vezes é compartilhado com os colegas. Se vocês gostaram, entra no meu blog academiaisidoro.wordpress.com. Lá tem atividades gratuitas, tem alguns recursos que são pagos, mas a maioria são atividades e propostas gratuitas. Entre lá, visitam e me sigam aqui nas redes sociais. Obrigada pela atenção.